Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Chá de Camomila. A Camomila Escola de Idiomas está produzindo esse podcast para trazer para você a calma do seu dia a dia. Sim, a nossa proposta é mostrar para vocês que o aprendizado de uma língua não deve ser apressado. A gente precisa de calma, precisa de paciência, né? Precisa treinar muito. E por causa disso a gente decidiu trazer pessoas aqui, convidados, alunos, ex-alunos, amigos, pessoas que a gente conhece, pessoas do mundo corporativo, né, contatos. Todo capítulo a gente vai ter um convidado especial aqui falando sobre o como foi, né, aprender um idioma novo, seja o inglês, o italiano, o espanhol, e como que isso impactou na vida dessas pessoas, né, em questão de trabalho, em questão do mundo profissional, né, do sucesso profissional dessas pessoas, ou viagens, ou intercâmbios. E a gente pediu para esses convidados compartilharem um pouco com a gente sobre essas experiências, claro, né? E também algumas dicas de estudo, o que funcionou para eles, o que não funcionou para eles, certo? Então é isso, convidamos vocês a participar aqui da gente, né, do nosso podcast. Mandem suas sugestões, suas perguntas, a gente vai tentar responder aí ao longo dos nossos próximos capítulos. Então sejam muito bem-vindos, esquentem a sua água e façam um chá de camomila. Então vamos receber a nossa convidada de hoje, Aline Balazina. O capítulo de hoje eu estarei tomando este chá maravilhoso da Twinings, camomila, mel e baunilha. Twinings, que muitas pessoas podem pronunciar como Twinings, mas eu chequei, a pronúncia é Twinings. É uma marca de chá maravilhosa de Londres. Recomendo. Não é merchan, não estamos recebendo nada por isso. Se a Twinings quiser, estamos aqui para vocês, queridos, aguardando pacientemente por um pacote de chá, ok? Obrigado. Muito bom, então vamos lá. No episódio de hoje, vamos falar com a Aline Balazina, nossa ex-aluna e incrível super estrela. Aline, fala um pouquinho sobre você, por favor. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir esse podcast. Meu nome é Aline, eu sou formada em arquitetura, mas atualmente trabalho com tecnologia, moro aqui em Campinas e vou contar um pouquinho aí da minha jornada com o inglês para vocês. Muito bom. Então, sua língua aqui foi o inglês, foi a língua que você aprendeu com a gente aqui. Exatamente. Não só com a gente, né? Conta um pouco da sua história com o inglês, como é que aconteceu isso? Boa. Na verdade, assim, quando eu era criança, é uma história um pouco, né, remete infantil. Mas é porque quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 8, 9 anos, aconteceu o grande evento da minha vida, que foi assinar a TV a cabo, né? Hoje a gente fala de Netflix e streaming, né? Uhum. E nesse momento, né, TV a cabo não era uma coisa assim tão popular, né, mas deu certo lá em casa. E foi muito interessante, porque através da TV a cabo eu tive acesso ao canal da Warner Channel. E eu lembro até hoje que foi assistindo Fuller House, eu não lembro como é que é em português o nome. 3 é demais. Esse. E era o seriado da Mary-Kate and Ashley, então tipo, tinha as lá e tal. E eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com um conteúdo, né? Hoje a gente fala conteúdo, mas era uma série em inglês. Então era legendado. Até então eu nunca tinha visto nada legendado, sempre era tudo, né, dublado e tal. E, cara, aquilo lá explodiu minha cabeça, porque eu falei, gente, eles falam outro idioma, né? Outra língua, né? Na minha cabeça, tipo, só existia português, né? Então, quando eu assisti, eu lembro que eu amei o seriado, era muito difícil de acompanhar as legendas, então, assim, muitas vezes eu nem entendia, né, o que estava acontecendo ali,
Mas eu comecei a usar isso como brincadeira. Então, quando eu não estava, né, assistindo, eu brincava com as minhas bonecas, eu ficava imitando e tentando, né, fingir que eu estava falando inglês. E aí minha mãe viu essa brincadeira, viu? Ela falou, né, que é isso que essa menina tá fazendo? Demônio! Tá possuída. E aí eu falei, não, ela perguntou, né, o que era, eu falei, não, eu tô falando inglês, que nem a Mary-Kate e Ashley, né, tipo assim, eu sou igual a elas e tal. E ela falou assim, nossa, você gosta de inglês? Você quer aprender inglês? Eu falei, eu quero, né. E aí que eu fui começar, né, acho que hoje em dia a gente já tem, né, as crianças hoje em dia com 2, 3 anos já vão para aula de inglês, mas naquela época rolou esse affair, assim, com o idioma, e aí fui começar a fazer aula e... Então você começou por interesse próprio mesmo, por curiosidade. Que eu acho que é uma coisa bem, assim, diferente, né, da maioria das pessoas que eu converso, assim, com a minha idade, a maioria acabou tendo contato com o inglês mais tarde, por conta do trabalho, por conta de demandas, assim, né, da vida, mas não por esse interesse genuíno, né. Eu acho que para mim foi o contrário, assim, eu tive muita sorte de ter contato cedo, né, com inglês e me apaixonar, assim, e querer aprender inglês para poder me comunicar com pessoas de lugares diferentes. Acho que desde, assim, eu era muito pequena para entender toda essa complexidade, mas eu percebi que o inglês ia me possibilitar, tipo, entender o seriado que eu estava vendo ali, né? Então isso era um motivador para mim, vamos dizer assim. Ah, muito bom. Isso é legal porque isso é uma das nossas diretrizes aqui da escola, né? Por que a gente existe? Então, quando a escola foi criada, em 2016, faz um tempinho, a primeira coisa que a gente tem que responder no questionário de vamos abrir uma empresa é qual o motivo, né? Qual o seu objetivo final? E a gente se apoiou bastante nisso, né? De trazer para as pessoas esse acesso, né, a informação, que você entenda o seu livro favorito ou a sua série favorita ali no original, que você não dependa da tradução ali, né, e muito legal isso, porque hoje em dia, né, agora 2024, a gente não tem mais essa opção, né, olha, que interessantinho, não, agora é tudo obrigatório, o inglês é uma questão obrigatória, né, então, você acha que isso fez diferença para você ter começado por curiosidade e não por obrigação? Com certeza. Eu acho que eu vejo que essa obrigatoriedade que acaba acontecendo, né, de ter que aprender inglês por uma questão de trabalho, uma questão de tem que ser produtivo, tudo que eu vou aprender tem que ter uma finalidade muito ali, né, produtiva também. Então, isso gera uma pressão, eu acho, né, muito na pessoa, gera também uma expectativa, uma ansiedade e tal, e eu acho que ter essa visão de, eu quero aprender para poder viajar e conhecer lugares e poder me comunicar com as pessoas, conhecer novas culturas, acho que esse lugar de prazer mesmo, né, em aprender um idioma acaba tornando tudo mais leve, mais fluido, tira um pouco dessa pressão também, e eu acho que também torna cada conquista, assim, uma vitória, sabe, assim, quando você eventualmente tem a oportunidade de usar aquele idioma e ver que você conseguiu, né, evoluir um pouco, isso traz também uma sensação muito boa, assim. Você teve a oportunidade de usar o inglês fora do Brasil? Tive, assim, Como foi pra você isso? Foi, assim, é muito engraçado, porque, assim, eu cheguei, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui fazer uma viagem com meu pai, e eu lembro que eu estava muito insegura, porque era a primeira viagem fora do Brasil e tudo mais, então... Avião, meu Deus. Exato, primeiro voo internacional, falar, nossa, né, que mundo é esse e tal. Mas eu acho que foi muito bom, porque me deu a confiança que eu precisava também, assim, de, tipo, não, tá tudo certo, assim, sabe? Tanto é que a segunda vez que eu consegui sair pro país, foi para os Estados Unidos, e teve até um americano que falou, nossa, você não é americana? Porque você não tem sotaque, assim, sabe? Tipo, deu um feedback super positivo, assim. Então, eu cheguei aí para os Estados Unidos 2 vezes, que foram oportunidades de viagem, assim, e fiz um intercâmbio também, aí na Itália. Então, também... interessante. Muito interessante. Então, tem aí uma segunda língua, uma terceira, no caso, né? Uma terceira língua. Sim. E o italiano já foi um pouco mais tarde, né? Foi quando eu entrei na faculdade, e aí
faculdade de arquitetura, e na primeira semana de faculdade, os veteranos apresentavam, né, tudo que tinha ali dentro, além das aulas, atividades extras que você poderia fazer. E eu lembro que uma das palestras foi sobre intercâmbio, né? E assim, foi na primeira semana de faculdade. Eu falei, gente, amei, quero fazer esse intercâmbio. Então, eu vou estudar italiano. É isso, muito bom. E já comecei a fazer aula no primeiro semestre de faculdade, assim, porque já tinha esse objetivo de ganhar uma bolsa, né? De tentar uma bolsa e estudar fora. Essas aulas foram na faculdade ou foram numa escola particular? Foram numa escola particular. Na época não existia Camomila, né? Foi 2010, isso aí, então denunciei minha idade agora, mas tudo bem. Não, ninguém vai fazer conta aqui, tá tudo bem. Né? Por favor, gente, não façam. A gente tem 20 anos para sempre. Com certeza, aqui. E aí eu fiz italiano durante 3 anos e meio, que foi o tempo até chegar à parte de iniciar o processo, né, de admissão da universidade lá na Itália e tal, e aí fui para a Itália com esse italiano de 3 anos e meio, mas que foi ótimo, né, porque o italiano ele tem um pouco mais de similaridade com o português, então, em relação ao inglês, eu acho que ele é um pouco mais fácil, assim, de... Ótima pergunta que eu ia fazer agora. O que você achou mais fácil, aprender italiano ou aprender inglês? Eu acho que italiano, primeiro por essa similaridade, né, com português, mas também porque acho que depois que você passa, né, eu tive aula de português na escola, eu tive aula de inglês durante muitos anos, né, você entende meio que a gramática, a parte assim, né, o verbo, o subjetivo, como que você constrói frases e tal, então tem uma estrutura ali que você entende, e aí você obviamente tem que aprender naquela língua, mas uma coisa vai ajudando a outra, eu acho, assim, pelo menos pra mim, uma coisa ajudou a outra, sabe? Então, o italiano acabou sendo mais fácil por conta disso, apesar do italiano eu não ter muito contato no dia a dia, né? Acho que a gente vive num mundo em que o inglês tem muita música tocando o tempo todo no rádio, você tem ali todas as séries, né? Netflix é muito inglês, tem agora algumas coisas diferentes, mas 80%, 90%, sei lá, é inglês. Então, o italiano, acho que a dificuldade é você encontrar, então você tem que ter um pouco mais de proatividade em buscar conteúdos desse idioma, mas eu acho que no geral foi mais fácil para mim. Tá, muito bom. E como foi esse intercâmbio para a Itália? A Itália fala inglês ou não? Olha, os italianos são poucos que falam inglês, e quando eles falam é bem difícil de entender, então não é... macarrônico, literalmente, né? É inglês macarrônico. Muito. Então, assim, não era tão fácil falar inglês na Itália, então eu acabava usando mais o italiano, mas eu dividi apartamento com uma alemã. E aí, alemão não sei falar, e é muito difícil, até tentei aprender alguma coisa, só o Guten Morgen lá e acabou. E então com ela eu falava muito inglês, e ela falava muito bem inglês, acho que os amigos dela também alemães que eu conheci, todos falavam super bem inglês, acho que eles acabam desenvolvendo muito bem. Então era uma questão educacional na Alemanha que é muito diferente daqui, né? Enquanto aqui a gente ainda está engatinhando, 2024, a gente ainda está engatinhando nisso, né? O inglês começando cada vez mais cedo, mas ainda aquele inglês meio lúdico, né, de brincadeira na sala de aula. Os alemães já incorporaram o ensino de inglês como segunda língua já desde cedo. Então, dentro da escola pública, né, da escola comum, da escola que todo mundo tem acesso, todo mundo já sabe inglês, né, já começa a aprender inglês como ferramenta. Então, eles se formam com 18 anos, indo para a faculdade, já com inglês em dia, né? Então, eles têm uma familiaridade com a língua muito melhor que a nossa. Além do que o alemão e o inglês têm a mesma raiz, então para eles é mais fácil, né? Assim como a gente tem com o italiano, eles têm com o inglês, mas eles absorveram o inglês como uma ferramenta útil. Então é super incomum você encontrar um alemão que não fale inglês. É muito incomum.
alemão, ele vai falar inglês, ele vai conseguir conversar com você, ele vai ter, pode ser que tenha ali um sotaquezinho ou outro sotaquezinho, mas no geral é super limpo, é um inglês muito limpo. Sim, muito. E o vocabulário também deles é muito extenso. Eu lembro que eu aprendi várias palavras com ela, assim, do dia a dia, porque ela tinha realmente um vocabulário muito bom, assim, muito avançado. Então foi bom porque eu conseguia praticar italiano fora de casa e dentro de casa eu praticava inglês, né? Inglês. Foi ótimo. Legal. Você acha que a imersão é importante, né? Essa história de fazer um intercâmbio linguístico. No seu caso foi um intercâmbio de carreira, né? Foi para estudar arquitetura. Mas você acha que o intercâmbio linguístico é importante, é essencial? Importante a gente sabe que todo conhecimento é válido, né? Mas você acha que você precisou viajar para entender melhor ou não? Eu acho que não, acho que é muito da proatividade da pessoa e muito da vivência, assim, do quanto a pessoa corre atrás também para viver aquele idioma. Acho que ainda mais hoje em dia com internet e redes sociais, eu acho que é muito fácil a gente ter acesso a conteúdos em outros idiomas e a gente tocar com pessoas de outros lugares também. Mas, assim, é lógico que o intercâmbio, ele acelera algumas coisas, porque você é obrigado a pensar naquele idioma durante 24 horas por dia, né? Então, dificilmente, fora daquele país, você vai ter uma imersão tão grande como estando lá. Mas, assim, não acho que, tipo, se você não fizer intercâmbio, você não vai aprender inglês. Eu acho que isso não é uma verdade. Porque eu já sabia falar inglês, né? Então, foi lógico que um potencializador, a experiência em si é muito boa pessoalmente também, então você acho que isso é muito legal. Mas eu não acho que, tipo assim, para você aprender inglês, você tem que ficar um mês fora, até porque eu já ouvi experiências de pessoas que foram ficar um mês fora e não evoluíram, porque... Voltaram como foram. Voltaram pior. Exato. O pessoal anda com brasileiro, né? E aí, tipo, legal, você se sente muito acolhido, mas assim, você não pratica o inglês com brasileiro, né? Você pratica com pessoas que realmente você precisa se comunicar. Então, eu já essa hora daqui a gente dá o jeitinho, né? Exatamente. Então, eu acho que depende muito da pessoa, do contexto, mas não acho que é uma verdade de tipo, só fazendo intercâmbio que você vai aprender uma outra língua. Acho que depende muito de você correr atrás também e você colocar aquele idioma no seu dia a dia de uma maneira consciente, né? Legal, muito bom. Vamos falar agora então de vergonhas. Passou por algum arranca-rabo nas suas viagens? Almoçou, não morreu de fome, mas também não comeu o que queria. Aconteceu isso ou não? Foi tudo super tranquilo, você deu sorte de nunca ter acontecido nada de pau, assim, na viagem? Não, perrengue de viagem tem várias histórias. Ótimo. Muito bom. Conta um pra gente, dá um exemplo aí do que foi que deu ruim. Até falando na própria universidade, assim, os professores, mesmo sendo professores de universidade, né, universidades renomadas e tal, não tinham, assim, essa eloquência do inglês, né? Então, aconteceu alguns problemas, assim. Eu lembro que a gente teve férias de Natal e Ano Novo, né? E aí eu aproveitei para viajar e tudo mais. E até então, quando eu voltei, foi uma cena ridícula, assim, porque eu voltei e estavam todas as carteiras da aula separadas, cada um sentadinho na sua, e com um livrinho em cima da mesa. E eu falei, que livrinho é esse? De onde surgiu isso? E, gente, era a tarefa, né, das férias era ler o livrinho e ia ter uma prova no primeiro dia de volta das férias. E eu nem ia. E assim, eu não tinha entendido. Eu realmente, assim, falhou completamente. Óbvio que teve um agravante que o professor mandou um e-mail durante as férias. E assim, eu não estava vendo meus e-mails, porque, né, eu não olho e-mail durante férias. Eu acho que o objetivo de férias é você, né, descansar. Mas enfim. Então, assim, foi uma falha de comunicação mega grande. Eu fiquei super, assim, envergonhada. Eu fui embora. Zerou a prova, lógico. Zerei a prova e tudo mais, né? E aí, enfim. Mas foi uma falha de comunicação, porque eu realmente não entendi que tinha esse livro, que tinha que ler, que ia ter uma prova. Realmente falhou. Eu não sei em que momento essa informação foi perdida, mas
foi assim, uma sensação horrível, né? Tipo, chegar numa sala de aula e falar, o que é isso? O que vocês estão lendo? O que aconteceu? Exatamente. Então essa, eu acho que assim, em termos acadêmicos, essa foi a pior gafe que eu tive, assim, com certeza, da vida, assim. Uhum. Não só do intercâmbio, da vida. Meio tenso isso daí. E em termos no dia a dia, vamos falar do italiano, que foi onde você morou, né? Então você teve a relação ali do dia a dia. Você sentiu que mesmo tendo estudado 3 anos e meio, ou seja, sua exposição à língua foi curta, né? 3 anos e meio é um tempo curto. Você sentiu dificuldade de conversar com as pessoas? Do tipo, pedir informação para chegar num lugar, dar informação para alguém no meio da rua, conversar com gente, por exemplo, como você morou ali por um tempo. Quanto tempo você morou lá, inclusive? Foram 11 meses, quase um ano. Quase um ano. Então, nesse um ano, obviamente, você teve que abrir conta no banco, né? Você teve que fazer processos burocráticos ali, onde você teve que falar a língua local. Como foi isso? Assim, foi uma coisa assim, você sentiu a necessidade de ser extremamente proficiente na língua, né? Chegar no nível C2 para poder se comunicar confortavelmente? Ou não, isso não é necessário? O que você sentiu? Não, eu acho que assim, para mim, não era nem eu consegui entender perfeitamente, assim, a maioria das solicitações do dia a dia. Então, vai no café, consegui entender o que a pessoa falava para mim. Menos livro não. Na faculdade eu acho que foi um problema, mas no dia a dia ali dava para me virar. Sempre pedir as comidas que eu queria mesmo. Ótimo, não passa fome, é interessante. Porque eu sou taurina, gente, então assim, eu levo muito a sério. Tem que comer. Mas acho que essa questão da proficiência não foi. Acho que eu sempre me coloquei assim, tipo, cara, eu sou brasileira, eu vou errar. E tá tudo bem, sabe? Eu tô aqui para aprender. Eu acho que aceitar que tá tudo bem, que não é o fim do mundo, é um caminho, assim, de você ser mais gentil com você mesmo e que tá tudo bem. E não significa que você errar, a pessoa não vai te entender. Eu acho que... Ainda mais italiano que fala muito com a mão, então a gente dá um jeito, assim, sabe? Então, e eu acho que as pessoas... Lógico, sempre vão ter pessoas legais que vão tentar te ajudar e sempre vão ter pessoas que, né, não vão estar nem aí pra você, mas isso em qualquer lugar. No Brasil vai acontecer isso. Então, assim... tiveram pessoas que realmente, assim, sabe, não estavam a fim de ajudar e beleza. Mas sempre algumas pessoas, assim, eu acho que aonde eu tava ali, Milão é uma cidade muito difícil no sentido de, tipo, da norte da Itália, cada um por si, assim, um pouco meio São Paulo, né? Mas, assim, por exemplo, eu tinha uma vizinha que era muito simpática, que às vezes eu pedia ajuda, ela me ajudava. Eu lembro que eu cheguei, acho que eu me coloquei também em alguns lugares fora ali do eixo universidade e casa, né? Então eu fui procurar uma academia que tinha mais italianos do que estrangeiros, então ali também eu fui criando aos pouquinhos uma certa comunidade, né? Assim, uma amizade. Eu tinha ali tinha uma professora lá que eu lembro que eu sempre conversava bastante com ela, então acho que também criar um pouquinho essa rede de apoio aos poucos vai te ajudando, mas acho que essa consciência de, tipo, tá tudo bem, sabe? Mesmo se eu errar, eu não tenho obrigação de falar 100% uma nativa, porque eu não sou nativa e tá tudo bem. Ótimo. E mesmo que as pessoas me entendem, né? E eu acho que tá tudo bem você errar alguma coisa, porque você, né, não tem obrigação, né, de saber tudo. Tá tudo bem, sabe? Então isso é uma coisa que eu levava muito, assim, tranquilamente. Pra mim não era uma questão, sabe? Legal. Isso é muito bom, porque muitos alunos vêm para cá com as expectativas irreais, né, de, eu serei um nativo, né, e não, né, como você mesma disse aqui, a gente é nativo de português, a gente é brasileiro, a gente nasceu aqui, a gente, né, se foi alfabetizado aqui, então o que a gente fala é português, né, nossa exposição à língua, do momento que a gente nasceu até o momento que a gente está hoje, foi exclusivamente português. Então, assim, tirar já essa prerrogativa de que vou falar que nem um nativo já ajuda muito. Tira a pressão, né? E até ajuda a fluir melhor a conversa. Então... Exato, a gente não se cobra tanto, não tem toda aquela coisa de o perfeccionismo. Mas eu quero falar igual um nativo. Tudo bem, mas não se frustre no caminho,
né? É um caminho tortuoso, é um caminho difícil. A gente vai querer se comparar. Se eu quero ser perfeito, eu vou me comparar com um nativo. E não tem como, né? Exato. Para ir para a Itália, você fez prova de proficiência de italiano? Você teve que fazer prova? Tive, porque inclusive eu acabei conseguindo uma bolsa, e aí para a bolsa tinha que ter um nível, eu acho que não era, acho que era B1 nível, não era era mais intermediário, assim. É mais ou menos o que eles pedem. Isso. Só para as pessoas entenderem, a proficiência, ela não é uma prova de passou, falhou, né? Não é isso, não tem aprovação na proficiência. Ela só vai, essa é uma avaliação que só vai admitir ali o seu nível de conhecimento, o que você absorveu ali de conhecimento, né? Então não é passou, não passou, né? Você não pode falhar no seu conhecimento. Mas as instituições, né, quando a gente vai fazer um intercâmbio acadêmico ou um mestrado, alguma coisa do tipo, as instituições colocam níveis de proficiência que elas aceitam esses alunos para não ter problema de comunicação dentro, né, das instituições. E o B1, que é o intermediário, é o mais aceito, né? Vão ter, obviamente, outros lugares que vão pedir B2, que é o Upper Intermediate, né, ele é o intermediário avançado, ele está entre os dois, mas você nunca vai ter instituição que vai pedir um C1. Eu quero avançadíssimo. Você precisa ter o seu inglês super avançado, seu italiano super avançado. Isso é irreal, né? Principalmente porque você pode pegar um nativo da língua, pega um cara ali do meio dos Estados Unidos e fala, faz essa prova de proficiência. O cara não sabe fazer, né? Só que ele já tem a prerrogativa, essa pessoa já tem a prerrogativa de ter nascido lá. Essa pessoa é nativa, né? Ela não precisa comprovar a proficiência. Nenhum de nós brasileiros faremos prova de proficiência em português. Isso não vai acontecer. Né, é óbvio que a gente precisa saber ler, interpretar para fazer, por exemplo, o vestibular, mas em nenhum momento a gente vai fazer uma proficiência em português, né, porque nós somos nativos, então a gente tem essas prerrogativas, né. Como o inglês língua internacional, a gente precisa ter essas proficiências existindo aí para a gente poder comprovar o nosso nível de conhecimento fora daqui, e no seu caso o italiano, ali B1, então você teve que fazer essa prova para poder ser admitida aí na universidade. Isso é interessante, isso é muito interessante. Sim. Então não precisou chegar no C2, né, só para as pessoas entenderem também o que é essas siglas todas aí que a gente fala, são os níveis de proficiência que a gente tem, que são 6, né, o A1 e o A2 são os níveis básicos, o B1 e o B2 níveis intermediários, e o C1 e o C2 níveis avançados. Então, para você chegar do zero, você nunca teve contato nenhum com o italiano. Vamos usar o italiano porque é mais fácil da gente não ter tido contato, né? Do zero até o C2, para o italiano vão ser uns 6, 7 anos de estudo contínuo, né? Comecei e parei, né? Dedicando ali 2 horas semanais de aula, mais horas adicionais de estudo, 7 anos, né? Para o inglês esse número vai para 10, são 10 anos de estudo para você do zero chegar até um C2. E aí a gente ainda tem as escolas e as pessoas que prometem, 3 semanas já tá falando super bem. Não tá falando super bem, impossível, comparativamente falando é impossível, né? Mas muito bom, então você chegou a fazer essa prova de proficiência aí. A gente cutucou um pouco a questão profissional, vamos falar um pouco disso? O que você sentiu de impacto de saber uma segunda e uma terceira língua no mercado de trabalho? Como é que foi isso para você? Olha, foi direto, porque quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, na arquitetura eu trabalhei em escritórios um pouco menores, assim, então era mais aqui em Campinas, não tinha tanta necessidade de falar inglês, assim, mas eu fiz a transição de carreira para tecnologia, né, então eu fiz essa transição em 2020, 2021, bem ali na pandemia. E assim... E a área que eu escolhi dentro da tecnologia, a gente chama de gestão de produto, né? Ainda é uma área muito nova, ainda está sendo muito construída. Então, já começou ali que tem muito conteúdo em inglês, né? Então, muitas referências da área já são em inglês. Então, tive que, né, escutar muito podcast, ler muito livro, materiais dessa área que já são em inglês. Então, isso me ajudou muito. E quando eu consegui fazer a transição para a carreira de tecnologia, eu fui trabalhar numa consultoria, que é uma consultoria global, então, assim, ela tem projetos aqui no Brasil, mas tem projetos na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa,
E o primeiro projeto que eu fui alocada foi um projeto da América Latina, então é um cliente que atua tanto no Brasil como Colômbia, México, Argentina, Chile, acho que eram 9 países da América Latina. E eu fui alocada nesse projeto porque eu era uma das únicas pessoas que tinha inglês. Olha só. Inclusive, você falou de prova de proficiência. Quando eu entrei na empresa, uma das primeiras tarefas que eu tive que fazer foi uma prova de proficiência da empresa. Olha. Né? Fica no registro ali da empresa. Então, a Aline, né, o RH tem ali os meus dados pessoais e tem ali o meu nível de proficiência, que inclusive é um dado que eles usam para fazer a alocação das pessoas nos projetos. Então, essa prova, eu acho que deu C1, porque o inglês eu já tenho, né, mais avançado e tal. E aí, nível de inglês, eles me alocaram nesse projeto, porque era um projeto que precisava de alguém que falasse inglês, porque tem pessoas da América Latina inteira, né? Então, eu entrei nesse projeto por conta disso, e foi extremamente necessário, né? Falar inglês, todas as reuniões eram em inglês, todos os materiais que a gente apresentava eram em inglês, análise e tal. Então, não tinha como estar alocada nesse projeto sem o inglês, e foi uma experiência muito boa profissionalmente, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com gente de todas as partes, né, da América Latina. Depois eu cheguei a fazer também, comecei a aprender espanhol. Eu cheguei a fazer 3 ou 4 meses de espanhol, mais assim para o dia a dia mesmo, porque a maioria das reuniões era em inglês, mas uma ou outra pessoa às vezes não tinha inglês, daí eu tinha que me comunicar em espanhol, então acabei fazendo um pouquinho, mas a maioria era em inglês mesmo. E assim, foi essencial, acho que me alavancou muito dentro da empresa também para ter mais visibilidade. Então, dentro do meu time, né, que às vezes acho que a maioria das pessoas eram brasileiras, mas quando tinha que apresentar alguma coisa para fora, eu era a pessoa que levava. Então, por ter o inglês, por ter essa facilidade, então isso me dava visibilidade também. Exatamente. Então, foi muito importante, primeiro para conseguir essa oportunidade, né, num projeto super legal, gigantesco, com pessoas da América Latina inteira, e depois para conseguir também desenvolver o dia a dia, né, fazer a apresentação e tudo mais. Então, sem o inglês, eu não teria tido essa oportunidade. Mas uma pergunta, sendo América Latina, ninguém era nativo ali, né, de inglês, era tudo espanhol. Sim. Como é que foi isso? É que assim, era tudo América Latina, mas a matriz era nos Estados Unidos, então tinha alguns diretores americanos, né? Que participavam. Então isso dita todo o resto, né? Então, interessante isso. Mesmo sendo Latam, o inglês estava ali porque quem manda estava nos Estados Unidos. Interessante. E como é que foi a sua percepção das outras pessoas latinas falando inglês? Como é que foi isso? Boa. Tem o sotaque, né? Então é interessante você ver assim, o sotaque das pessoas. Mas eu acho que um ponto muito legal é que, como ninguém ali era nativo daquele idioma, tinha muito esse respeito e essa empatia, assim, sabe? Então, às vezes você percebia que a pessoa falou alguma coisa errada, mas ninguém ficava ali apontando o dedo, criticando, sabe? Acho que, inclusive, as pessoas, às vezes, assim, diretores, né, falavam alguma coisa errada em inglês e tava tudo bem, sabe? O nativo falava errado? Como o diretor do Brasil, diretor do Brasil? Ó, que coisa, diretor que não fala inglês 100%? Como assim? Ele é diretor, afinal de contas. Exatamente. Então, assim, você vê que, assim, essa questão é de todo mundo, não importa o cargo, né? Não importa a hierarquia ali. Então, tinha essa coisa, e as reuniões eram às vezes engraçadas, porque a gente começava falando inglês, aí alguém que não falava inglês falava em espanhol, aí alguém traduzia para o inglês, aí alguém que só falava português pedia para traduzir para o português. Então, na mesma reunião, você escutava o mesmo. Você tinha as 3 línguas. Então, assim, era uma. E tudo bem, sabe? Ninguém julgava, ninguém ficava apontando o dedo, e o importante era a gente se ajudar ali para conseguir fazer essa comunicação acontecer e o trabalho fluir, né? Bom,
Você sentiu que né, você falou que você teve essa oportunidade de entrar, de ser alocada para esse projeto, porque você tinha inglês da sua equipe inteira. Você sentiu que isso foi gerou uma certa competitividade? Do tipo, ela fala inglês, ela mal entrou e já pegou essa coisa aqui, né? Rola isso ou não? Eu acho que não, porque é que assim, falando especificamente do contexto que eu estava, era um contexto muito de consultoria. Então, consultoria, geralmente, a gente tem uma certa, como é que fala? Não é irmandade, mas assim, a gente lida com clientes, né? Então, a gente sabe... Exato. Então, assim, apesar de ter o inglês, a gente sempre está lidando com o cliente, é uma posição difícil ali, tem, né, essa relação cliente-consultor é uma relação bem complexa. Uhum. Então, entre os consultores, a gente sempre tem uma certa empatia, porque apesar de eu estar num projeto grande, falando inglês, outros projetos também tinham seus desafios em outras áreas, assim. Então, dentro da consultoria, eu não sentia muito essa competitividade, assim, mas talvez dentro do próprio cliente, né? Então, pessoas que falavam inglês tendem a ter mais visibilidade, e com mais visibilidade você gera ali tem o ônus e o bônus, né, da coisa. Então, sim. Mundo corporativo, não é mesmo, minha gente? Mundo corporativo, exatamente. Não custa lembrar que nós estamos aqui, a escola existe para ensinar inglês, porque, né, globalização, o Big Stick, aquelas coisas todas que aconteceram ali nos anos 80, 90, e como consequência, o mundo precisa saber falar inglês, porque é a língua business, não tem o que fazer, né? Obviamente que hoje, né, a gente sente um fortalecimento latam existindo aí, né? Então o espanhol, a gente chama de espanhol latam, porque cada país fala o seu espanhol específico, né, com a sua particularidade, mas existe, né, o espanhol padronizado, que é o que a gente ensina como língua internacional também na nossa escola, Camomila. Mas a gente tem, né, ainda como principal o inglês. Então, você que está dentro de uma empresa que tem isso, consegue enxergar que dentro do cliente, por exemplo, quem fala inglês se destaca mais do que as outras pessoas. Sim. Então, lá, quando você, com seus 7, 8 anos, começou a aprender inglês por curiosidade, hoje já não tem mais essa escolha, né? Já virou uma necessidade, porque quando essa criança for entrar no mercado de trabalho, o inglês precisa estar tinindo, exatamente, é total, né? E hoje até, assim, vaga, você olha no LinkedIn, né? Qualquer vaga, quanto mais sênior, mais o inglês também é uma obrigatoriedade, né? Talvez ali nível mais estagiário, analista júnior e tal, eu percebo que tem um pouco mais dessa flexibilidade, mas inclusive para você crescer dentro da sua carreira nas empresas, o inglês torna-se essencial, né? Obrigatório, não tem para onde fugir. Tem algumas empresas, inclusive, que fazem o inglês ser o diferencial para ganhar uma promoção. Então, você só é promovido se você comprova o seu desenvolvimento no inglês. Então, como assim? Eles podem fazer isso? Podem fazer o que eles quiserem, gente. Somos números, afinal de contas. Então, se esse número tá um pouquinho melhor do que esse outro número, esse número fica. Esse outro número não fica. Então, E em termos de educação, né, falando do que agora não é mais uma escolha, né, inclusive a gente prevê aqui que nos próximos anos, não se sabe ainda, daqui 5 ou 10 anos, né, o mandarim vai começar a fazer muita parte, né, do dia a dia. Já faz, né, em alguns momentos, mas ainda não. A gente está no mesmo momento que quando você começou a aprender inglês, né, era uma curiosidade. Olha essa coisa. Mas a gente acha que isso vai virar uma obrigação também. Como você classificaria o acesso ao ensino de inglês no Brasil? Como que é para você isso? Você fez uma escola particular, né? Mas e a escola normal, né? A escola padrão, que não é uma escola particular de idiomas, né? O ensino normal de uma criança até os 18 anos, né? Até o ensino médio. Como você acha que é o acesso disso no Brasil? Infelizmente, eu acho que ainda é um privilégio, assim, né? Um dos privilégios que parte da sociedade tem acesso, outra parte não, né? Eu acho que
eu não tenho filhos, mas escutando amigas e familiares que têm crianças em escolas até particulares, eu já escuto, tipo, o inglês da escolinha não é suficiente, tem que fazer fora, né? Então você tem que estar sempre realmente tendo ali um investimento extra para aquela criança ter esse acesso, né? E a gente sabe a realidade do nosso país, né? Infelizmente, a gente tem, né, a grande parte da população não tem acesso nem à educação básica, né? Acho que o próprio português hoje a gente sofre consequências de dificuldade das pessoas interpretarem texto, lerem e conseguirem se comunicar corretamente. Então, o inglês, então, acho que infelizmente o acesso é muito difícil. A gente sabe que tem essa desigualdade também, eu acho, no acesso aos idiomas. Não tenho dados numéricos e tal na minha cabeça, mas é algo meio que a gente impressão disso. Exato, mas assim, na minha cabeça é isso, assim, eu acho que infelizmente ainda é um privilégio poder ter acesso. É lógico que redes sociais ajudam muito, porque a gente consegue ter acesso a qualquer filme, qualquer, né, músicas e tudo mais, mas tem um lado, né, um pouco negativo ali, que é o quanto a gente é superficial também desses conteúdos, né? Então, será que a gente aprende mesmo escutando uma música de 3 minutos? E às vezes até menos, né? Porque o TikTok só pega ali 30 segundos. Hoje as músicas estão cada vez menores, né? Exato, então tem toda essa questão ali, é muito complexo, né? Eu tava vendo, assim, outro dia uma pesquisa falando como as séries mudaram, e as séries são muito repetitivas porque as pessoas não conseguem assistir só a série, né? A gente tá sempre olhando a série e mexendo no celular e fazendo mais isso aqui, então a nossa atenção tá muito dividida. Então, será mesmo que a gente assistir uma série em inglês vai ensinar a gente a falar inglês? Se a gente tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e a própria série é aquela repetição da mesma coisa, sabe? Então, eu acho que a gente vive tempos muito complexos nesse sentido. Muito complexos. A tecnologia, ela veio, ao mesmo tempo que ela veio para ajudar, né? Então, quando a gente começou a aprender inglês, a gente não tinha esse acesso todo, né? E existia, obviamente, filme no cinema em inglês, legendado e tal, né? Uma série ou outra com a TV a cabo, mas hoje você tem o mundo no seu telefone, né? Na palma da sua mão. Então, você acessa qualquer coisa que você quiser. Então, esse acesso é muito mais fácil, ao mesmo tempo que a gente é tão exposto que a gente não sabe mais aonde procurar. Exato. Né? A gente já fica perdido. E agora? O que eu faço? Né? E, infelizmente, a gente ainda não tem um sistema tão bem estruturadinho aí para dar esse direcionamento para a criança, né, que vai precisar disso no futuro, né? Então, infelizmente, acho que a gente ainda não vê adulto, né, fica perdido, né? Então, imagina criança com o nosso foco na escola é em adultos, né? A gente não dá aula para criança, como a gente é uma escola 100% online. A gente não tem aluno criança, porque não funciona, né? O ensino online não funciona. A criança precisa ter esse estímulo físico, né? O coleguinha na sala de aula, né? Copiar o amiguinho falou X, eu vou falar X, né? Copiar a lição de casa um do outro, né? Essa troca é importantíssima para a criança. Adulto já não, adulto funciona muito melhor, a gente consegue separar uma coisa da outra, né? Então, nosso foco de adultos aqui, a gente tem alunos adultos que se perdem completamente lá no meio da aula, tá olhando outra coisa, tá com o celular aqui embaixo, né? Então isso acontece, né? E a gente chegou um pouco à conclusão de que a gente esqueceu como estuda, né? Então, falando nisso, né, assim, para encerrar um pouco aqui o nosso bate-papo, foi maravilhoso, né, passou assim rapidíssimo, muito bom. Conta pra gente um pouco como foi o seu processo de estudo, o que você achou que funcionou para você na hora de estudar, o que não funcionou para você na hora de estudar, e se você precisasse se você pudesse, na verdade, né, dar uma dica de estudo para os nossos ouvintes e assistentes e audiência e quem quer que esteja assistindo. Não posso nem falar que minha mãe está assistindo, porque ela não vai estar assistindo. O que você poderia falar sobre esse processo? Boa, eu acho que assim, durante minha infância e comecinho da adolescência, o que me ajudou muito foi essa parte lúdica no inglês. Então, quem está assistindo, se tiver filhos, acho que buscar formas de trazer o inglês, mas de uma forma lúdica, brincadeira, uma coisa assim mais divertida mesmo. Acho que é importante, né, a gente respeitar essa fase e usar de brincadeiras mesmo para a criança aos pouquinhos ir assimilando esse conhecimento. Então, para mim,
acho que parte de ter... Eu fui fazer inglês porque eu achava divertido. Se eu tivesse chegado numa escola e fosse lá, tipo, só o livrinho ali, né, tipo, verbo to be, eu provavelmente teria me desmotivado, mas tinha muita brincadeira na época, enfim, vamos fazer uma receita, e a receita dos ingredientes em inglês, então, tipo, acho que isso foi algo muito bom para quando eu era criança. E depois, à medida que eu fui crescendo, adolescente e adulta também, acho que eu cheguei a fazer, né, inglês numa escola particular, então era mais assim, metódico mesmo, livrinho, unidade tal. Mas eu tive a sorte de ter sempre professores muito divertidos, colegas de classe também, que tenho amigas até hoje do inglês, que é uma coisa difícil de acontecer, né? Você manter a amizade, você estudou inglês, mas duas das minhas melhores amigas são dessa época, que eu tinha 13, 14 anos, e até hoje a gente mantém amizade. Então, acho que ver o inglês, né, como essa forma divertida também, sabe? Acho que tirar um pouco dessa pressão me ajudou bastante a me divertir nas aulas, a me relacionar com as pessoas que estavam ali junto comigo. E acho que um terceiro momento foi quando eu fui fazer aula de conversação, que daí até é a Camomila, né? Então, eu já tinha passado um pouco ali pelas escolas, e aí fui terminar meu inglês, né? E acho que eu tinha muito essa coisa dos livros didáticos que acaba engessando um pouquinho, né? Então você sabe falar, mas você tá pensando ali na regrinha do livro, da página, não sei o quê. E eu acho que foi muito bom ter aulas particulares e conseguir ter aula de conversação para dar essa destravada, sabe? Tipo, essa coisa de, tipo, conversa, que nem a gente tá tendo agora em português, mas em inglês. Eu acho que, pra mim, assim, né, eu tive aula com o Pedro, então a gente dava altas risadas, era muito divertido. Eu acho que, no fim, acho que a minha dica tenta encontrar a parte prazerosa dentro desse aprendizado, né? Por mais que você tenha uma pressão para aprender inglês por conta da carreira, às vezes muitas pessoas vão fazer inglês não porque gostam, mas porque precisam, né? E aí fica massacrante mesmo, né? Mas eu acho que tentar enxergar que o inglês você vai poder fazer eventualmente uma viagem com seus amigos, com a sua família, e você ajudar a se direcionar naquele país, naquela cidade, fazer um pedido de uma comida diferente que você nunca provou. Então, acho que conhecer uma pessoa que você só conseguiria conversar com aquela pessoa se você falasse um outro idioma, né? Então, acho que tentar enxergar por esse outro lado não vai resolver, você vai ter que ainda fazer lição de casa, você vai ter que estudar, você vai ter que correr atrás, mas vai tirar um pouco desse peso e trazer um pouco de divertimento mesmo e buscar esses momentos de estudo, mas que também sejam divertidos para você, sabe? O que funcionou de tática de estudo para você? Por exemplo, fazer tabela, copiar a frase, abrir o dicionário e aprender palavras novas? Como que foi isso? Olha, tinha uma professora na época da escola que ela fazia a gente decorar. As conjugações do verbo, ela fazia a gente verbo irregular, eu lembro. E ela fazia prova oral e tal, era um negócio assim traumatizante, eu achei horrível. Eu sempre preferi ir por esse lado eu funciono muito com escutar muito, né? Eu só tenho uma memória muito visual e auditiva, então para mim o que funciona é escutar muito. Então assim, eu sempre escutei muita música em inglês, e assim, não só escutar, né? Você vai lá, procura a tradução, aí dentro da tradução você vê, putz, essa palavra que eu não conheço, vou buscar o que é essa palavra. Assim, isso que eu falo da gente não ficar só no superficial, né? Então, eu tô escutando uma música, mas deixa eu entender essa música. O que essa pessoa quis dizer com essa música, né? O que ela tá falando? E mesma coisa, acho que seriado, né? Aos poucos eu fui me forçando cada vez mais a assistir seriado legendado. Depois, quando eu sentia que tava um pouquinho melhor, tirei a legenda. Vamos ver se eu consigo entender pelo contexto. Entendi, volta. Então, assim, tem que ter uma certa persistência ali, né? Ótimo. Mas eu acho que ajuda quando você... Música e série é uma coisa que me dá muito prazer de assistir e escutar. Então, não era tão ruim assim ficar, né, repetindo ali um pouquinho. Além do entretenimento, você usava como ferramenta de estudo. Exatamente.
Exatamente. Muito bom. Bom, pessoal, recebemos a Aline Balazina hoje aqui no nosso debut do nosso podcast, Pode Chá de Camomila. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua simpatia, pela sua paciência. A gente não vai fazer aquele bate-bola de uma cor, uma palavra favorita do inglês. A gente não vai fazer isso. Não faremos isso, não é necessário fazer isso. Principalmente porque aqui a ideia é essa, né? Eu estou realmente tomando o meu chazinho de camomila. A Aline também tá com a xicrinha dela ali, porque a gente tem que levar o ensino de línguas dessa forma, né? Tem que ser tranquilo, tem que ser leve, tem que ser com calma, não para ontem, porque senão, né, a gente se força a engolir o conhecimento aí, na hora de colocar esse conhecimento para fora, não vai tá tranquilo. Né? Então, a gente tem que estar presente, né, nesse momento aí. Muito bom, Aline, muitíssimo obrigado. Gente, se vocês têm qualquer dúvida para a Aline ou para nós, bota aí no comentário, escreve aí pra gente, né, qual é a sua dúvida. Se vocês têm crítica, sugestão, escreve. Haters a gente nem vai ler, tá? Pode escrever o que vocês quiserem, a gente não vai dar audiência para vocês, mas é bom que vocês engajam a gente, então pode odiar a gente sem problema nenhum. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo capítulo. Fica aí, né, nossa sugestão de toma um chá de camomila, dá uma sossegadinha, né, vem fazer aula com a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Aline. Tchau. Obrigada.